Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 9, versículo 57. Lucas capítulo 9, versículo 57. Diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu vou te seguir, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. Você, porém, vá, proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor. Me deixa primeiro então voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Você pode ler essa última parte: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, comigo. Vamos lá, 1, 2, 3 e... ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ore mais uma vez comigo. Deus, aplica a Tua palavra em nossos corações, possamos ouvir a Sua voz nessa noite, possamos ter um encontro sobrenatural com o Teu Espírito e o Senhor possa marcar as nossas vidas. Te amamos, Te adoramos, levantamos o Teu nome, Te agradecemos pelo face a face que está acontecendo. 84 jovens estão sendo transformados lá nesse face a face, e nós Te agradecemos porque esses jovens voltarão e não serão mais os mesmos. Não são apenas 84 jovens, são 84 famílias que nunca mais serão as mesmas. Por isso nós oramos pelo face a face. Nós oramos agora por nós que estamos aqui nessa reunião do Alive Livre, também a reunião do Alive Up que acontece agora, do Alive Up. Espírito de Deus, impulsiona a nossa juventude Alive para um novo momento, impulsiona a nossa juventude Alive para os Teus sonhos. Fala conosco nessa noite, essa nossa oração, em Teu nome, amém. O texto coloca uma condição imprescindível para seguirmos e vivemos o reino de Deus. Ele fala o seguinte: não se deve olhar para trás. Quem olha para trás não está apto para trabalhar no reino de Deus. E isso aqui é muito interessante porque se tem uma dificuldade, não da nossa geração, me incomoda um pouco a gente ficar jogando tudo para a nossa geração, porque a geração é assim, não, a história vai mostrar que não só a nossa geração, que aqui está compreendida em alguns da geração Y, outros da geração Z, não é só a nossa geração, a história vai mostrar que uma das grandes dificuldades da humanidade foi ser constante. Desde o princípio, o homem lutou contra a inconstância. E é assim na nossa vida. E quando a gente olha, principalmente para o momento que nós vivemos aqui, jovens do Alive Livre, nós somos uma faixa etária que aí quase todos estão no período universitário ou recém-formados, ingressando numa carreira profissional. Nós precisamos lutar mais ainda contra a inconstância, porque é muito fácil começar as coisas. E a palavra de Deus também vai nos dizer que terminar as coisas é melhor do que começar elas. E às vezes a gente inicia tantos projetos. Quantos aqui em dezembro de 2020 falaram assim: olha, 21 é o ano onde eu vou estudar melhor um outro idioma, eu vou sair 21 devorando e falando inglês, isso vai ser importante para a minha carreira, vai ser importante para a minha vida, ou eu vou emagrecer alguns quilos, eu vou cuidar melhor da minha saúde, eu vou estabelecer uma rotina melhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A gente começa a bolar, e aí janeiro é o mês universal das tentativas e do começo de novos projetos, novos sonhos e novos hábitos, não é mesmo? Aí janeiro a gente está na empolgação, fevereiro, a hora que você começa a desempolgar, vem o Confra Live, aí você anima de novo. Falando em Confra Live, vira para a pessoa que está do teu lado e fala o seguinte: você já fez minha inscrição do Confra 10 anos? Essa pessoa que está do teu lado aí vai te abençoar em nome de Jesus. Aí ó, Confra 10 anos, está chegando pessoal, está chegando, muito especial, não perca não, fala para... E já estamos no terceiro lote, já encerra então eu de você correr. Bom, aí no Confra você dá uma animada. No Confra você fala assim: não, agora era o que eu precisava, vou continuar. Aí vai indo, a hora que você chega no meio do ano, daqui a pouco você olha, a empolgação já não é a mesma. Talvez você chegue em um momento como esse, reta final do ano, novembro, indo para dezembro, e você começa a perceber que existem muitos projetos que você começou, mas poucos que você terminou. Trabalho, namoro.
E o problema é quando esse espírito abortivo que tenta, de alguma forma, abortar sonhos, abortar projetos da humanidade, da nossa sociedade, começa a invadir também a nossa vida espiritual, invadir os planos e os propósitos de Deus para nós. Estamos aí com os clubes, né? Que são é o nosso grande projeto e iniciativa do Alive Livre, para formarmos bons profissionais para atuarem e levarem o reino de Deus nas esferas da sociedade. Sabe, aí a gente está profetizando que Deus tem um propósito na tua vida. A gente está profetizando, e acabamos de sair de uma série, que se você perdeu as 4 mensagens da nossa série Be Alive, que terminamos na última semana, você precisa correr no canal do YouTube da Juventude, ou em qualquer plataforma de áudio, e ouvir e assistir as 4 mensagens, porque foi incrível. Quantos aqui foram abençoados com a nossa série de mensagens? Foi muito bom, não foi? E aí a gente saiu de uma série de mensagens onde Deus nos impulsionou para um novo tempo, para o nosso futuro, para o nosso destino. E a gente começa bem, e o grande interessado em abortar o processo e os sonhos de Deus na nossa vida é o nosso inimigo. E quais são os nossos inimigos? É a nossa carne, é o diabo, é o mundo. E o mundo, quando eu falo de mundo, eu falo do sistema caído e dos princípios e valores que não são os princípios e valores da palavra de Deus. E esses nossos 3 inimigos, principalmente a nossa carne, são os grandes responsáveis por nos tirar do foco, por nos fazer esquecer dos planos, dos propósitos de Deus para a nossa vida. Quando eu olho para as pessoas que voltam atrás, que começam um bom projeto e não continuam, eu vejo que 3 são as principais causas de projetos que são abortados no meio do caminho. A primeira causa que eu vejo é o pecado, ou o coração longe da presença de Deus. Toda vez que você dá vazão à carne, toda vez que você deixa que a tua carne sobressaia ao espírito, e falamos na série Be Alive que pessoas que fazem parte da Juventude Alive buscam santidade a todo momento, buscam ser separados. A partir do momento que você deixa de ser separado, você se torna mais um. E pessoas que são mais um são pessoas que param no meio do caminho. Mas pessoas que são diferentes, pessoas que são separadas, pessoas que são influenciadoras e pessoas que de fato são diferentes e vão marcar o mundo de alguma forma, são pessoas que não vão parar no meio do caminho como todos, mas vão continuar até o fim. E quando você sai do foco, quando você sai para fora da presença de Deus, é um dos motivos porque muita gente olha para trás e para. Um segundo motivo que eu vejo que muita gente tem parado e tem caído nesse espírito de aborto que tem paralisado os nossos processos são as circunstâncias adversas. A própria palavra, o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. A gente começa projetos como esse que começamos na Live Livre e tantos outros. Cara, é inevitável que as barreiras apareçam. É inevitável que quando você comece um projeto de estudar mais, trabalhar mais, uma empresa que você quer abrir, um novo curso que você quer fazer, um novo projeto que você quer se dedicar, é inevitável que no meio do caminho, no meio do percurso, apareçam circunstâncias adversas. E muitos, ao cruzarem com essas circunstâncias, têm parado. E um terceiro motivo que eu encontro e que eu vejo que muitas pessoas têm parado no meio do caminho é o cansaço. E quando eu falo de cansaço, eu não falo do cansaço normal, porque quem está cansado, descansa. O problema é quando você sai para descansar e continua cansado, porque você está supervalorizando o cansaço. E aí você chega num estado de esgotamento tão profundo que você não consegue mais nem pensar em nada, você não consegue mais respirar, o descanso já não te ajuda mais, porque você está tão cansado, tão sobrecarregado, tão esgotado, que você simplesmente decide entregar os pontos, você decide simplesmente jogar a toalha. Eu quero ver com você aqui rapidamente 3 estudos de caso sobre 3 pessoas que pararam no meio do caminho. Cada estudo de caso, cada pessoa dentro da palavra de Deus, ela parou por um desses 3 motivos que eu acabei de citar para você: pecado, circunstâncias adversas e cansaço. Vamos lá. A primeira pessoa que eu queria falar com você é sobre a mulher de um homem chamado Ló. Essa mulher, ela foi uma pessoa que parou, abortou o plano de Deus para a vida dela, parou os sonhos e a construção do que Deus tinha para a vida dela por conta do pecado. O texto está em Gênesis capítulo 19, versículo 26. Mas um pouquinho antes, se você pegar Gênesis 19 para ler, você vai entender que o contexto aqui se passa em uma cidade chamada Sodoma. Essa cidade estava vivendo uma vida e um estilo de vida, na verdade, não muito diferente daquilo que nós temos enxergado hoje. Muitos valores e princípios
totalmente fora do plano original de Deus. Uma vida e um estilo de vida marcados por desvios sexuais absurdos, por falta de amor, falta de empatia. Uma sociedade totalmente caída e rendida ao pecado, rendida àquilo que não é o alvo de Deus. Bom, em meio a toda essa circunstância, Deus então diz a Ló, que era seu servo, para que pegasse a sua família, a sua mulher e suas filhas e saísse daquela cidade, porque Deus destruiria aquela cidade. Mas a grande chave de Deus para eles era o seguinte: vocês vão sair, e enquanto vocês estiverem caminhando para fora da cidade, vocês não vão olhar para trás, porque nada pode ligar vocês mais a esse estilo de vida. Existe um propósito, existe um destino, existe um futuro que eu estou levando vocês, mas vocês não podem olhar para trás, vocês não podem voltar para trás. E Deus então impulsiona Ló e toda a sua família ao seu destino profético. No meio do caminho, o verso 26 chega, olha só: mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. A mulher morreu, a mulher se transformou numa coluna, numa estátua de sal, e morreu na hora, porque ela olhou para trás. Bom, com certeza, essa mulher já estava com a mente cauterizada quanto ao pecado, porque a forma que a Bíblia relata a perversidade da cidade, qualquer pessoa com um pouquinho de paixão pela presença de Deus poderia entender que aquele lugar não era lugar para ela. E é isso que eu tenho enxergado em muitas pessoas, e essa característica que eu tenho enxergado em muitos jovens que têm parado os seus sonhos, parado os seus planos, parado o futuro de Deus para eles no meio do caminho. São pessoas que já estão com a mente cauterizada com o pecado, já não conseguem olhar para as coisas que têm acontecido à sua volta e enxergar que aquilo não está correto. São pessoas que olham para os discursos que são apresentados a todo momento a nós, nas redes sociais, os discursos da sociedade à nossa volta, eles olham para isso e acham tudo muito bonito, e não conseguem pegar aquilo que está sendo apresentado, comparar com aquilo que Deus já nos apresentou na sua palavra, e falar assim: olha, não está de acordo com o que Deus falou que eu tinha que fazer. E sabe o que eu acho mais interessante? E para mim isso aqui é o ápice da história. A Bíblia não relata que a mulher de Ló estava em pecado. A Bíblia não relata que a mulher de Ló estava fazendo as mesmas práticas que a cidade fazia. Mas o fato dela olhar para trás mostra que o coração dela já estava lá. E deixa eu te dizer algo muito precioso: onde o teu coração está, um dia os seus pés lá vão pisar. Talvez você seja aquele que fale assim: não, mas eu não faço tudo isso de errado. Mas o teu coração já está contaminado. A tua vontade, aquilo que você deseja, aquilo que você pensa o dia todo, não é naquilo que Deus está te prometendo, não é aquilo que Deus tem para você, é aquilo que todo mundo e a galera da tua faculdade, a galera das tuas redes sociais estão te oferecendo. Tudo que você aprendeu desde criança, talvez você que foi criado num lar cristão, você que está aqui conosco há muito tempo, tudo que seus pastores, teus líderes estão te direcionando, falando há muito tempo, de repente aquilo que começam a falar lá fora é mais importante do que a gente está falando, do que teus pais estão falando, e de repente teu coração já começa a se amoldar aquilo. E Jesus, quando ele vem aqui, ele traz uma atualização de software para a gente. Ele fala o seguinte: olha, vocês estão muito focados na ação, estão esquecendo da motivação, estão esquecendo do coração. Jesus fala o seguinte, por exemplo, Jesus fala assim: olha, muitos de vocês estão aí se gabando, porque eu não adultero. Mas Jesus fala: eu estou trazendo uma nova ideia para vocês. Se você olhar para a mulher do próximo e desejar ela no teu coração, você já adulterou. Jesus, ele chega para o outro e fala o seguinte: olha, vocês estão aí se gabando, porque eu nunca matei ninguém. Já viu aquele discurso? Nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada. Mas se você odiou o teu irmão no teu coração, você já cometeu assassinato. O que Jesus está falando é sobre motivação do teu coração. Qual é a motivação que você tem feito as coisas da tua vida? Qual é a motivação que você tem andado? Qual é a motivação que tem impulsionado o teu coração? Se você tem começado novos sonhos, novos projetos, novas causas, com a motivação errada e com o coração já no lugar errado, saiba que um dia os teus pés vão pisar nesse lugar errado. E é por isso que antes que a mulher destruísse toda a família dela, Deus já faz o limpa naquela mulher, já transforma ela,
na estátua de sal, para que os pés dela não voltassem para lá, e com o risco daquela mulher voltar, Ló e toda a família também não voltasse e toda a família se perdesse. Isso é forte, porque Jesus nos chama para viver de tal forma que qualquer possibilidade de viver no pecado e desagradar ao coração do Pai seja desprezível para nós. Jesus nos chama a viver de uma forma que, se for preciso deixar alguns ambientes, deixar algumas amizades, deixar alguns costumes, vamos deixar. E a renúncia é uma chave poderosa para não olhar para trás. E essa hora que algumas pessoas falam: pastor, mas Jesus andou com todo tipo de pessoas. Jesus andou no meio de todo tipo de pessoas, mas na mesa dele só tinha 12. Giovanni, mas na mesa dele tinha Judas. Mas aí a culpa não foi de Jesus, foi a culpa de Judas que mudou o coração no meio do caminho. Isso aqui é forte, presta atenção. Ande no meio de todo tipo de mesa. Ande no meio de todo tipo de gente, não faça acepção de pessoas. Jesus estava no meio de uma grande multidão, curando, amando, tendo compaixão, mas para a mesa dele, ele só chamava quem compartilhava do mesmo destino profético que ele. Tem mesa que não faz mais parte do teu dia a dia, não pode fazer mais parte do teu dia a dia. Ande no meio de todo tipo de pessoas. Faça, opere milagres, ame, abrace, cuide, mas traga para a tua mesa só quem compartilha do mesmo destino profético que você, senão você vai parar no meio do caminho. Essa é uma revelação profunda, não é não? Renúncia, uma chave poderosa para não olhar para trás. Vamos para o segundo estudo de caso? Eu já falei do pecado. Vamos olhar agora para alguém que parou não por conta do pecado, mas por circunstâncias adversas. Eu quero falar do rei Asa. O rei Asa, ele foi sucessor do seu pai Abias. Foi um rei muito bom. Ele começou bem, ele começou o seu reinado em intimidade, e a Bíblia diz que o Senhor aprovava o que ele fazia. Olha lá, 2 Crônicas 14. Verso 2 a 4. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros, os altares idólatras que havia dos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse ao Senhor, e o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse a lei e os mandamentos dele. Uau, esse rei começou muito bem. Ele ordenou que o povo buscasse ao Senhor, ele ordenou que todo mundo seguisse a Deus. Mas eu quero focar em algo muito interessante. Olha só, no mesmo versículo, nós percebemos que ele colocou a busca do povo no lugar certo, ele buscou respostas no lugar certo, mas chegou um momento na vida dele que chegou a dificuldade. 2 Crônicas 16, 12 a 13. No 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor. Eu quero repetir com você: não buscou a ajuda do Senhor, mas apenas dos médicos. Então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e descansou com os seus antepassados. Quando Asa buscou o Senhor, ordenou que o povo buscasse, foram muitos anos de paz, tudo correu bem. Ao longo da sua caminhada, enquanto as dificuldades começaram a cercar, chegou um momento que a Bíblia diz que ele não buscou o Senhor, e o resultado foi a morte. Deixa eu te dizer, não só o pecado vai te paralisar, não só sentar nas mesas erradas vai te paralisar, mas quando você deixar de buscar ao Senhor, em meio às dificuldades, em meio à primeira dificuldade que você enfrentar, as coisas vão terminar em morte, em aborto dos sonhos, em morte dos sonhos, em morte dos projetos. Na última semana você veio, fizemos um corredor de fogo, eu te entreguei em mãos uma conduta live, você recebeu óleo na cabeça, você foi enviado para grandes coisas, enviado para o teu futuro. Tem muitas coisas que Deus quer fazer na tua vida, muitos sonhos profissionais que Ele quer realizar. Ele quer que você tenha sucesso, Ele quer que você cresça, Ele quer que você viva o melhor dele. Mas deixa eu te falar, se em meio à primeira dificuldade você abandonar o caminho, você abandonar aquilo que Ele tem para você, o resultado vai ser morte dos sonhos, morte dos projetos, morte daquilo que Ele tem para a tua vida. O grande problema é que Asa esqueceu de buscar o Senhor, ele esqueceu daquilo que tinha levado ele há anos atrás a pregar ao povo. Há anos atrás ele tinha pregado ao povo sobre busca a Deus, sobre confiança. Em algum momento, não sei porquê, ele deixou de fazer isso, e o resultado foi morte. Mas vamos para o último e terceiro estudo de caso hoje. Já falei sobre o pecado, das circunstâncias adversas.
E eu quero que você entenda que o pecado não pode te parar, porque Jesus já venceu a morte para que você tenha vida e viva em santidade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus te libertou, você não precisa ter mais medo do pecado. As circunstâncias adversas, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas isso aqui também não precisa ser problema, porque ele também termina: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você não vai parar na primeira dificuldade, você não vai parar por conta de doença, você não vai parar por conta de problema financeiro, você não vai parar porque as pessoas disseram que você não é capaz, você não vai parar porque as pessoas falaram que você não consegue. Você é alguém aprovado por Deus, você é alguém que já venceu, você é alguém que já é mais que vencedor. Uau! Terceiro e último, vamos falar sobre o cansaço um pouquinho. Eu quero falar de Pedro. O apóstolo Pedro, um simples pescador, mas um dia foi chamado para grandes projetos, grandes sonhos. Eu fico imaginando, ele é um grande empresário. Tem gente que acha que os discípulos não faziam nada da vida, e aqui já fica uma lição preciosa: Deus chama quem é muito ocupado. Pedro era um grande empresário. A pesca era uma das maiores formas de empreender na época. Pedro tinha muitos barcos à sua disposição. Deus pede para que ele o siga, e ele se torna um grande apóstolo, um grande seguidor de Jesus. Ele tinha sonhos, ele tinha projetos, ele não hesitou em renunciar o que tinha, ele viveu experiências lindas com Deus. Ele foi para o monte com Jesus. Ele viu o monte da transfiguração, ele viu Moisés, Elias aparecendo na sua frente, ele viu Jesus. Cara, ele viu grandes coisas. Jesus promoveu ele, colocou mais sonhos no seu coração. Como esse camarada já era um grande empreendedor, já era um grande líder, Jesus coloca no coração dele o desejo de ser o líder agora da igreja que iria nascer logo que Jesus voltasse aos céus. Jesus morre, e a palavra que Jesus tinha dito para Pedro há algum tempo atrás se cumpre. Pedro nega Jesus. Pedro interrompe e aborta um processo de consolidação e um processo de futuro que Deus estava chamando ele. Pedro volta às redes, volta aos seus antigos sonhos, seus antigos projetos, esquece as palavras de Jesus sobre a sua vida e começa a achar que tudo era coisa da cabeça dele, mas a grande verdade é que Pedro cansou. Pedro não estava em pecado. Pedro não tinha uma circunstância adversa como Asa. A verdade é que Pedro cansou. Vânia, como assim Pedro cansou? Pedro chegou num estado de esgotamento tão profundo que ele não conseguia, ele passou tanta pressão nos últimos dias de Jesus com ele, vendo o seu mestre sendo levado, vendo o seu mestre dizendo que ele o trairia. Pedro não soube lidar com as emoções dele. Sabe, quantos de nós estamos interrompendo sonhos e projetos porque não estamos sabendo lidar com a nossa saúde emocional? Não estamos sabendo lidar com as pressões que são exercidas sobre a nossa mente. Ele cansou. Ele volta. E eu fico imaginando Pedro dizendo: vai ser muito difícil viver desse jeito. Eu falhei com Deus. Quantos de nós, em uma primeira falha, destruímos a nossa saúde mental e já não nos achamos mais aptos para nada? O Pedro, ele era talvez um líder tão perfeccionista que ele não aceitou que ele podia errar, e no primeiro erro dele, ele largou tudo que Jesus tinha para ele e voltou para a velha vida. Já parou para pensar nisso? Jesus já tinha avisado ele que ele erraria, que ele pisaria na bola. O Pedro não soube lidar com o erro dele. Cara, na experiência que eu tenho tido, liderando e cuidando de muitas pessoas que têm desistido dos seus sonhos e projetos são porque erraram e não sabem lidar com o erro, não sabem lidar com a pressão que vem sobre elas mesmas quando erram. Hoje eu vim dizer para você: se você está profundamente esgotado com os teus erros, profundamente esgotado porque você errou e não se acha mais apto de continuar, porque um dia você errou e você acha que você nunca mais vai ter sucesso, eu vim falar para você o que Jesus falou para Pedro. 3 dias depois de negá-lo, Pedro tinha certeza que Jesus nunca mais olharia para ele. Talvez tinha sido a pior noite da vida dele. Pedro pode ter pensado: é castigo de Deus. Pela manhã ele amanhece e fica muito envergonhado, mas de repente ele vê Jesus ressurreto,
o chamando para um tempo, à beira da praia, fazendo um assado de peixe. Jesus vira para ele e fala: Pedro, você me ama? A saúde emocional de Pedro estava acabada. E o Pedro fala assim: o Senhor sabe que eu te amo. Mas dentro desta frase, você sabe que eu te amo, ele carregava um profundo esgotamento e cansaço de alguém que falava: eu vacilei e eu acho que não tem saída para o meu futuro. Jesus novamente diz: Pedro, você me ama? Pedro responde novamente. Na terceira vez, a Bíblia diz que Pedro cai num choro profundo, porque a ferida da alma dele estava sendo curada, quando Jesus pega na mão dele e fala o seguinte: o teu futuro está intacto, o teu futuro ainda está de pé. Sabe por quê? Se Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Ele já está no teu futuro, Ele já sabe que você é vencedor. As tuas frustrações, o teu pecado, as tuas quedas e aquilo que aconteceu com você não tiram o futuro profético que Ele tem para a tua vida. Ainda está de pé, Ele quer pegar na tua mão. Pedro é aquele que falou: eu fracassei, mas Ele me buscou, Ele me tratou, Ele curou minhas feridas, Ele me ofereceu graça, Ele preencheu minhas faltas, Ele me restaurou ao ministério. E o futuro de Pedro estava intacto. Ele lidera a igreja, ele é um grande líder. A igreja primitiva começa com ele lidera os apóstolos, e algo sobrenatural acontece, tanto que através da vida dele, eu e você hoje podemos conhecer o Evangelho. Quantas promessas, votos, palavras que você disse não se cumpriram. Alguém já disse: se não está tudo bem, se está tudo errado, é porque ainda não terminou, não é o fim. Estamos nos aproximando da reta final do ano. Quantos compromissos você começou e não cumpriu? Corra, ainda dá tempo. Filipenses 3, 13 e 14, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Se semana passada você saiu daqui empolgado para viver o teu destino profético, e essa semana já vacilou, hoje Jesus está te estendendo a mão e falando: ainda há tempo para você viver tudo que eu tenho para a tua vida. Não olhe para o passado, não negocie, não aborte os teus sonhos no meio do caminho, não volte para trás, porque só existe uma volta na palavra de Deus que é boa. Está lá em Jeremias 4:1. Essa volta é a única volta que você pode fazer. Se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Deus está falando: você quer voltar para algum lugar? Volta para mim, não volta para a tua velha vida, não volta para os teus velhos hábitos, não volta para a desesperança, não volta para a depressão, para a ansiedade, para a desilusão, para a tristeza, para o abatimento, para a apatia. Não volta para esses lugares, volta para mim, porque eu te restauro, eu te tomo pela mão, eu te levo de volta para os teus sonhos, para os teus projetos, para o teu futuro. Eu sou o Deus que sou o alfa e o ômega, eu já estou no teu futuro e eu já vi que você deu certo, você é bem sucedido, você é mais que vencedor e você vai viver tudo que Deus tem para a tua vida.